Olá, amigo. Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Nós estamos na Catequese Católica. Eu vou ler e comentar as perguntas do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Se você não tiver aqui a versão impressa, você pode entrar lá no site do Vaticano, vatican.va, procura lá Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Inclusive aqui nas nossas catequeses eu vou usar a versão aqui do site. Mais do que ler a pergunta e a resposta, né, eu vou explicar para a gente aprofundar. Eu vou comentando aqui para a gente aprofundar o sentido aqui da pergunta. Então vamos começar. Nós vamos falar, a primeira parte é a profissão de fé. Eu vou comentando aqui cada um dos artigos da oração do creio. Essa é a estrutura da primeira parte aqui do Catecismo da Igreja Católica. Primeira sessão, eu creio, nós cremos, vamos falar da fé. A primeira pergunta: qual o desígnio de Deus acerca do ser humano? Então ele começa assim: Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Então é interessante a gente perceber a primeira palavra aqui do catecismo. O catecismo traz a doutrina da nossa fé católica. Mais do que falar de igreja, ele fala de Deus. Então a primeira palavra aqui é Deus. Deus. Ele é infinitamente perfeito. Deus é infinito e ele é perfeito. Então a perfeição de Deus não tem começo nem fim, né? Infinito é isso, não tem começo nem fim. Nós, seres humanos, somos limitados. Nós temos um fim. Nós buscamos a perfeição. Nós somos criação, então nós não temos a perfeição. Nós temos que buscar a perfeição. Deus não. Deus, ele já é perfeito, sempre será perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Algumas Bíblias, quando tem lá o Sermão da Montanha, né, as Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, algumas traduções da Bíblia colocam como felizes. Na verdade, bem-aventurado é muito mais do que feliz, né? Uma felicidade plena, a felicidade máxima. Então, a bem-aventurança está infinitamente acima do que qualquer felicidade. Então, Deus é bem-aventurado. Num desígnio de pura bondade, criou livremente o ser humano, né? Num desígnio de pura bondade. Então, a criação do ser humano é um grande ato da bondade de Deus. Todos os seres humanos que foram criados, que nasceram nesse mundo, nós temos que vê-los como puro desígnio de Deus, puro desígnio da bondade de Deus. É a bondade de Deus que está agindo na criação do ser humano. E Deus criou livremente o ser humano. Então aqui a gente pode entender de duas formas, né? Ninguém obrigou Deus a criar o ser humano, né? Um ato livre de Deus, e o ser humano também tem liberdade. Ele foi criado de uma forma livre. Então aqui entra o livre-arbítrio, né? A gente vai perceber que o catecismo é muito baseado na doutrina de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho que vai trabalhar a questão do livre-arbítrio. Então, é um ato da pura bondade de Deus, criou livremente o ser humano para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Então, esse é o desígnio de Deus para o ser humano. A pergunta é essa, né? Qual o desígnio de Deus acerca do ser humano? Esta finalidade da existência do ser humano aqui neste mundo, participar da vida bem-aventurada de Deus. Deus vive essa vida, ele é perfeitamente bem-aventurado em si mesmo. E o desígnio do ser humano é pertencer, participar, estar junto de Deus nessa vida bem-aventurada. Então aqui a gente percebe um movimento interessante, né? O ser humano saiu de Deus. Deus estava lá, vivendo, bem-aventurado em si mesmo, e num ato de pura bondade saiu dele o ser humano. Então tem esse movimento de saída. E qual que é a finalidade do ser humano aqui neste mundo? Não ficar perdido aqui nesse mundo, mas retornar para Deus. Esse é o desígnio de Deus acerca do ser humano. Voltar a participar dessa vida bem-aventurada de Deus. Então todos nós
temos como desígnio, né, como finalidade de vida, voltar a pertencer a Deus, a participar dessa vida bem-aventurada de Deus. Como vai acontecer tudo isso? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho como Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado. Então, se Deus estava lá na sua vida bem-aventurada, né, bem-aventurado em si mesmo, e nós saímos de Deus, quer dizer que nós perdemos essa perfeição. Nós não somos mais perfeitos, né? O ser humano não é perfeito, o ser humano é limitado. Nós saímos de Deus. Deus é perfeito, bem-aventurado em si mesmo. Como nós saímos, se afastamos de Deus, nós perdemos essa vida bem-aventurada. Então, por isso que ele diz que os homens já nasceram caídos no pecado. E quem trabalha muito bem essa doutrina é Santo Agostinho, que vai falar da questão do pecado original. Então, o ser humano, só dele nascer aqui nesse mundo, ele já nasce caído no pecado, porque ele não faz parte mais dessa vida bem-aventurada de Deus. O homem saiu de Deus, então ele está no pecado. Mas Deus enviou o seu Filho como Redentor e como Salvador. Redentor no sentido de redimir dos nossos pecados, dessas nossas falhas, dessas nossas limitações. Então, o Filho é o nosso Redentor, ele nos redime dessas faltas. E é o nosso Salvador, ele veio nos salvar. Já que nós saímos de Deus, estamos aqui nesse mundo, a finalidade do Filho é nos salvar, nos resgatar de novo para Deus. E foi Deus quem enviou o seu Filho. Então a iniciativa da redenção, da salvação, da existência do Filho, não é uma vontade humana. Não foram os seres humanos que tomaram a iniciativa de se redimir e de buscar a salvação. Foi Deus que enviou o seu Filho. Então a iniciativa da salvação e da redenção também parte de Deus. Então foi Deus que enviou o seu Filho como Redentor e como nosso Salvador. Olha mais uma parte interessante. Convocando-os à sua igreja e tornando-os filhos adotivos por obras do Espírito Santo. Então Deus nos convoca à sua igreja. Não basta só acreditar em Jesus Cristo como Redentor e como Salvador. Nós precisamos estar na igreja, né? Convocação vem de chamado, né? É um chamado de Deus para estarmos na igreja. Nós somos convocados a estar na igreja. Nós somos seres humanos caídos no pecado. Nós temos um Redentor, nós temos um Salvador, mas para isso nós temos que estar na igreja, somos convocados a pertencer à igreja, tornando os filhos adotivos. Então pense naquele filho que não é adotado, né? O quanto ele sofre sem um pai, sem uma mãe, sem uma casa, sem um irmão, sem uma família. Nós somos seres humanos aqui nesse mundo caídos no pecado, mas nós não devemos nos sentir órfãos, não devemos nos sentir abandonados. Nós temos um irmão para ser o nosso Redentor e o nosso Salvador. Nós temos uma casa, nós somos convocados a pertencer à igreja. Nós temos Deus como nosso Pai. Então, a grande mensagem para nós hoje é essa: meu irmão, minha irmã, não se sinta abandonado aqui neste mundo, não se sinta órfão, desprezado, abandonado, não. Nós temos um irmão, nós fomos adotados, nós somos filhos adotivos. Nós temos Jesus como nosso irmão, basta nós seguirmos os ensinamentos, o exemplo desse irmão. Basta pertencermos à igreja, nós estamos na igreja, nós temos uma casa, nós temos Deus como nosso Pai. Por obra do Espírito Santo, tudo isso aqui é uma obra do Espírito Santo, então é interessante que aqui aparece a questão da Trindade, né? Não basta só Deus como Pai, o Filho como Redentor, mas o Espírito Santo também é o nosso santificador. E nos tornando herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Então, agora como filhos, dignidade de filhos adotivos, nós temos também direito à herança. Que herança é essa? A bem-aventurança eterna. Mais uma vez aqui aparece a questão terceira vez que aparece aqui a questão da bem-aventurança. Então, qual que é o desígnio de Deus acerca do ser humano? A bem-aventurança eterna, que está lá com Deus. Nós saímos dessa bem-aventurança eterna, nós saímos de Deus,
Todo ser humano é uma criatura de Deus, perdemos essa bem-aventurança eterna, mas por iniciativa de Deus, Ele enviou o seu Filho como nosso Redentor e como nosso Salvador. Então agora, como filhos adotivos, pertencendo a esta igreja, somos chamados a estar nessa igreja, aí sim nós temos como herança, de novo, a bem-aventurança eterna. Então o ser humano está aqui nesse mundo, não perdido, abandonado, órfão, não. Nós temos uma casa, nós temos um destino, a bem-aventurança eterna. Espero que você esteja gostando desses nossos encontros de catequese, então aperte aí o botão de curtir, compartilhe com os seus amigos, compartilhe nos grupos para que mais pessoas possam ter acesso a essa catequese, esse aprofundamento, né? Mais do que uma leitura, um aprofundamento da nossa fé cristã católica. Se inscreva aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe o seu dia. Força e saúde!